Olá, bom dia. Bom dia a todos, aos diretores, professores coordenadores, supervisores, PSNPs, o pessoal de finanças que está aí conosco hoje, responsáveis pelo ensino médio inovador. Eu sou a Fabrícia e hoje nós vamos fazer mais uma videoconferência para fazer a abordagem de como que nós elaboramos e postamos o projeto de redesenho curricular. Bom, o nosso dia hoje, a nossa videoconferência vai provavelmente até as 12h30 e ela está dividida numa primeira fase de contextualização. Depois nós vamos falar um pouquinho dos macrocampos, vamos falar do PDDE interativo, teremos um intervalo, contaremos com a participação da Helena, representando a COF, vai falar sobre a prestação de contas do PDDE, né, do Programa de Dinheiro Direto na Escola, e aí nós vamos abrir para a interação de vocês. Na verdade, hoje está fechado o link, aberto para algumas diretorias, né, que estavam com seus núcleos em reforma, em especial a SU1. Se não conseguirem pedir a palavra, que como elas não estão no núcleo, vão solicitar através do faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Tá? Se quem estiver dentro da escola ou num outro lugar que não seja na sala da videoconferência e precise encaminhar alguma dúvida ou solicitar algum esclarecimento, o endereço está aí abaixo na nossa tela. Tá bom? Comigo hoje para ajudar tá a Magda, aqui na minha direita, a Márcia e a Renata, que está lá embaixo nos assistindo e que ajudou a organizar toda essa videoconferência. Bom, pessoal, ontem nós tivemos uma webconferência, acredito que todos tenham assistido na medida do possível, pois o sinal estava muito fragmentado. Vocês puderam, eu acho que, escutar novamente as orientações que nós já passamos na primeira videoconferência, passamos para os supervisores e PCNPs na nossa orientação presencial aqui em São Paulo. E eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade. Hoje é dia da gente perguntar, hoje é dia da gente questionar, porque depois as dúvidas com certeza vão surgindo na hora dessa elaboração e quanto menores elas forem, tão mais fácil da gente fazer essa postagem, tá? Eu vou só retomar um pouquinho para a gente entender o nosso pano de fundo. Qual é o pano de fundo do ensino médio inovador? Então aí a gente tem a nossa primeira lâmina. Na verdade, ele fala o que é o ensino médio inovador. Vamos lá, nossa primeira lâmina. Ele estabelece a ampliação gradativa do universo de escolas a serem atendidas. Para isso, a Secretaria fez a parceria com o MEC em 2011 e em 2012 nós tivemos aí... a Secretaria selecionou 206 escolas em 20 diretorias de ensino. Em 2013, nós tivemos um processo de adesão, onde entraram mais 501 escolas e mais 21 novas diretorias de ensino. E agora, em 2014, antes da gente subir aqui, a Márcia puxou um subtotal, ainda temos algumas diretorias a serem computadas, nós estamos, até o presente momento, com 1.223 escolas em 90 diretorias de ensino. A expectativa é que para 2015 haja uma universalização do ProMI, para atingir as nossas 3.668 escolas. Bom, pessoal, o programa hoje, ele cobre todo o território nacional, como nós já havíamos conversado, né? Então, é um programa de peso, é um programa de vulto, onde tanto a esfera federal quanto a estadual, eles estão apostando, nós estamos apostando, na verdade, né? Nessa ferramenta, que ela nada mais é do que mais uma ajuda que a gente tem disponível para otimizar o nosso currículo, tá? Para isso, nós temos o documento orientador.
Então, vamos lá. O documento orientador, ele está dividido como? Na próxima lâmina, a gente pode dar uma olhadinha. Vamos lá. O documento orientador, a primeira parte é a apresentação de todo o programa. Espero que vocês já tenham visto, seja conhecido de vocês, né? Todos os que aderiram. Depois ele parte para as orientações para o redesenho curricular. É fundamental que todos na escola, todos os envolvidos, se apropriem dessa documentação. Na sequência, nós temos o que são os macrocampos e quais as áreas que ele abarca, quais as áreas de conhecimento que eu consigo articular para preencher esses macrocampos. E aí eu vou montar o meu PRC. Então, o que é o PRC? É o projeto, o plano de redesenho curricular. Tudo bem? Bom, na próxima lâmina, gente, é só para mostrar, nós mostramos na primeira, mostramos na nossa presencial, do tamanho da fatia que nos cabe. A rede estadual, a nossa rede, se responsabiliza por 86% dos jovens de 15 a 17 anos. Ao passo que a municipal e a federal ficam com 1% e a privada fica com 12% dessa fatia. Então, nesse momento que a gente vai estar pensando nesse redesenho curricular, é muito importante de pensar o seguinte: eu faço parte dessa massa de 86%. Eu sou tão responsável quanto os demais por esses 86% de educação do segmento do ensino médio, tá? Então, o redesenho curricular vem dentro da escola como um tema de uma abordagem coletiva, para uma gestão participativa. Quando eu penso nesse redesenho curricular, que é agora o nosso plano, quais são as diretrizes que eu preciso considerar? Vamos olhar lá na próxima lâmina. Eu preciso apresentar ações relacionadas a um currículo já posto, oficial do Estado de São Paulo, estruturado em diferentes formatos. Qualquer ação eu vou pensar para colocar no meu redesenho curricular? Não. Somente as ações que demandem o aporte financeiro. E como é que eu posso pensar nessas ações, então? Posso pensar através das disciplinas eletivas, e aí vale, eu acho que todas as escolas de educação integral, eles têm toda uma vantagem, porque eles têm as eletivas. Eu posso pensar em oficinas, eu posso pensar em clube de interesses, em seminários integrados, em grupos de pesquisa, trabalhos de campo e demais ações interdisciplinares. Bom, pessoal, frente a essa diversidade, né, a esse cardápio variado de ações que eu posso disponibilizar dentro do meu PRC, eu preciso olhar para a minha escola, eu preciso considerar o diagnóstico e ver o que cabe, qual é o número da minha escola. Eu não preciso inventar. Todas as ações já estão previstas no projeto político-pedagógico da escola. Agora, o que eu preciso ter clareza enquanto equipe escolar é quais ações que eu tiro do PPP e coloco no PRC. São essas ações que vão precisar desse aporte financeiro para serem executadas. E aí, novamente, eu repito, nós temos 3 eixos que nós precisamos considerar: aluno, professor e infraestrutura. Como que eu distribuo esse aporte financeiro? Aluno, professor e infraestrutura. É claro que a maior fatia desse aporte é para o aluno. Eu preciso ajudar o meu professor e eu preciso ter condições objetivas para desenvolver essas ações. E essa decisão também é tomada com o coletivo da escola. Ontem a Verônica, durante a webconferência,
ela foi muito enfática em falar, é uma decisão coletiva, é importante que todos participem dessa decisão da escola, porque o PRC, ele é bienal. Então, as ações que vocês estiverem firmando hoje, vocês terão 2 anos para estar desenvolvendo. Então, devem ser ações pensadas, ações discutidas e desencadeadas de um senso comum. Bom, vamos lá ver o que a gente pode definir, então, para pensar nessas ações. Vamos lá. Poderão definir a aquisição de materiais e tecnologias educativas. Então, eu posso pensar na aquisição de materiais e nessas novas tecnologias. Qualquer material? Não, nós vamos ter uma relação de materiais arrolados pelo MEC, que a gente vai poder clicar e colocar, selecionar qual e quantas unidades eu quero daquele material, tá? Outra coisa que eu posso é incluir a formação específica de profissionais envolvidos na execução das atividades. Para isso, eu preciso ter uma atenção especial, que eu preciso respeitar o limite de 10% do valor destinado a custeio. Então, se a minha escola receber 28 mil reais em custeio, o valor destinado para a formação de professores será de 2.800. E quando eu penso em formação, atualização, eu posso incluir outras palavras: treinamento, capacitação, formação, workshop. Todas essas terminologias eu vou entender como formação. E formação também acontece eu tenho que respeitar 3 situações. Primeiro, ela é para professor. Depois, eu não posso ultrapassar 10% do valor de custeio. E a última, e muito importante, é que quem emite a nota fiscal desse serviço é uma instituição de ensino superior. Então, eu posso ter formação? Posso, desde que seja para o professor, respeitando o limite de 10% de custeio, e quem emite a nota fiscal é uma instituição de ensino superior, pública ou privada, mas o CNPJ deve ser da instituição de ensino superior, tá? E outro item que eu posso estar pensando em contemplar é a adequação e revitalização de ambientes e espaços, entre outros. E aí a gente brinca e fala o seguinte: no PROEMI cabe revitalizar, cabe adequar, cabe ajustar. Agora, o que nós não podemos? Demolir, construir, fazer puxadinhos, isso não pode, tá? Ampliação de área é só junto à FDE. Então, com as verbas do PROEMI, a gente não pode. Então, nem adianta colocar lá no PRC construção de uma sala multimídia. Parou, vedou, isso não vai ser aprovado, tá? Vocês podem adequar e revitalizar. Isso cabe. Palavra construção, demolição, a gente já breca na hora, porque isso não pode. Legalmente, a gente não pode. Tá? Então, isso é um item, eu estou falando e repetindo, para que vocês não incorram no erro, porque senão isso volta depois, tá? Bom, então vamos lá. Como é que a gente pensa na organização desse projeto? Vamos dar uma olhadinha. A organização do projeto de redesenho curricular, o PRC, ele parte do projeto político-pedagógico. Quais ações que eu retiro do PPP? Ações que demandem um aporte financeiro organizado em macrocampos. Vamos ver a próxima, que vai falar para a gente o que nós devemos considerar quando pensamos na seleção de ações que vão compor o nosso PRC. Primeiro, nas necessidades e interesses. De quem? Do diretor? Do coordenador? Do professor? Não. Da equipe pedagógica,
dos professores, da comunidade escolar, mas, sobretudo, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos que estão nessa etapa da educação básica. Isso é a primícia para a gente começar a pensar nas ações que nós vamos elencar no nosso PRC. Outra questão já é pensar nos 3 macrocampos obrigatórios e nos, no mínimo, 2 que a gente vai poder escolher, tá? E aí, então, eu pergunto para vocês, qual é o grande desafio? Vamos lá ver. Qual é o grande desafio? O grande desafio é, primeiro, identificar as reais necessidades de aprendizagem de formação e provocar no outro o desejo de adquirir novas experiências. Pessoal, a gente não faz nada sozinho, né? Nós podemos até ser responsáveis e trazer conosco corresponsáveis. Nessa hora do PRC, é fundamental, na elaboração do PRC, é fundamental que a gente contagie todos à nossa volta na escola. Porque depois as ações começam a acontecer e aquele que não participou ou que timidamente se manifestou, começa a se sentir excluído das ações. Porque ao longo do ano, ao longo dos 2 anos, que na verdade é a validade do PRC, muita coisa muda na escola. A escola muda. Hoje, nós vamos apresentar depois, antes do intervalo, um vídeo do município de Serrana, lá da diretoria de Ribeirão Preto, agradecer a diretora Sueli, da Escola Deputado José Costa, que ela organizou aí um vídeo e vocês vão poder ver como que a escola muda. Então, é complicado você não participar no momento de decisão e depois você ter que executar. Então, é muito importante que aquele que elabora, que ajuda a elaborar, planejar, também execute. E que aquele que execute tenha oportunidade de avaliar futuramente e replanejar. E aí o ciclo recomeça, tá? Bom, então, qual é a proposta do ensino médio inovador? Para vocês aí, as 1.223 escolas dessa nova fase. A proposta é que todo o currículo do ensino médio se organize a partir de um eixo comum. Qual eixo comum? Os das diretrizes curriculares nacionais. Quais são? Trabalho, ciência, tecnologia e cultura. E que se integre a partir desse eixo um conjunto de conhecimentos, seja ao tratar das disciplinas, seja em outras formas de organização do trabalho pedagógico. E é nesse sentido que o currículo, em todas as suas dimensões, deverá ser elaborado de uma forma a garantir o direito à aprendizagem de todos e o desenvolvimento dos estudantes através de ações e atividades que contemple a integração curricular, a abordagem de conhecimento, o desenvolvimento de experiências e a promoção de atitudes, que é tão fundamental, né? Tão importante na formação humana, uma formação de educação integral, que gere reflexão, crítica e autonomia aos estudantes. Então, veja, quando a gente fala de pensar nesse currículo posto de uma forma diferente, de uma forma que a gente possa fazer uma transposição, né, da teoria para a prática, para trazer os conteúdos para uma vivência, né? Como que a gente pode fazer isso dentro da realidade, dentro do meu cotidiano, dentro da minha jornada de trabalho, porque o ProEMI não expande, né? Vocês não vão ter ampliação de jornada pelo ProEMI. Ampliação de jornada no estado de São Paulo é só via educação integral do ensino médio, que é o modelo paulista, a gente já falou, né? Então, como que a gente faz isso? Melhorando os laboratórios, melhorando as salas de arte, cozinhas experimentais, com saídas, né, visitas culturais,
acervo de livros, títulos que talvez nós não tenhamos aí pelos programas. Quer dizer, vocês, escola, têm autonomia, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato do ProMI. A autonomia nesta hora de elaborar o plano. A autonomia de elencar as ações que vocês julgam ser primordiais para avançar. Então, é importante, nesse momento de elaboração, que sentem com seus pares, contemple todos os atores dessa relação, né, desse envolvimento que é a equipe escolar, e vão pensando nessas ações. Vão vendo quais macrocampos que vocês vão privilegiar aí nesses 2 primeiros anos, né? E o que a gente pode deixar para futuramente. Como que eu desencadeio essas ações? É muito importante, gente, que vocês pensem nas ações de uma forma contínua. Como é que eu posso, depois de 2 anos, pleitear mais melhorias ou dar continuidade a esse projeto que está nascendo hoje, que está nascendo agora em 2013, tá? Bom, que ferramenta a gente tem, então, para fazer essa promoção, né? É o projeto de redesenho curricular. E o que ele demanda? Vamos ver o que ele demanda. Ele demanda o atendimento às reais necessidades da escola, com foco na promoção de melhorias significativas, que busquem garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, reconhecendo, é fundamental, a especificidade de cada região e a nossa concepção de currículo, que já está posta na nossa rede. Quem pode apresentar esse PRC? Esse PRC, está na próxima lâmina, ele pode ser apresentado por todas as escolas que fizeram a adesão e que vão ser indicadas. Aqui no caso, por hora, são as 1.223 escolas e elas vão ser cadastradas no sistema do PDDE interativo com as normas vigentes do Programa Dinheiro Direto na Escola, que é o PDDE, e com o ensino médio inovador. Pessoal, essa questão das senhas, a questão de como que a gente vai fazer isso, a Magda vai estar falando, né, na hora da postagem do PRC. Por hora, todas as escolas, se vocês acreditam, nós já vimos que muitas escolas já acessaram o PDDE interativo e já viram que pode entrar no diagnóstico. O diagnóstico é a primeira etapa de preenchimento das escolas de nova adesão. O diagnóstico, ele é único. Todas as escolas participantes do ProMI deverão preencher. Ele é extenso, ele tem 7 dimensões, mas ele é um sistema inteligente, ele é autoexplicativo, ele vai te encaminhando para os próximos passos e você vai salvando as informações. Vocês só terão acesso à aba ProMI depois que concluírem todo o diagnóstico. Depois que preencheu as 7 dimensões, vai estar lá, concordo com a síntese do diagnóstico. Clicou, deu um sinal afirmativo, automaticamente vai levantar uma aba do ProMI. É nessa aba que a gente vai colocar o nosso PRC. Por hora, pessoal, como vocês não têm senha ainda, quem quiser vai preenchendo esse diagnóstico, porque ele é realmente bem detalhado. Quem preencheu o PAP é mais ou menos na mesma linha, né? Tem a mesma carinha. E aí eu vou deixar para a Magda, senão depois ela fica brava comigo que eu entrei na fala dela, tá bom? Bom, gente, nós temos aí, quando for preencher esse ProMI, 2 situações, né? E estão previstas no documento orientador. As escolas que têm uma jornada regular de 5 horas farão uso da tabela 1.
Então, escolas com 5 horas diárias e ou com oferta do ensino noturno farão uso da tabela 1, que está na sequência. Tá? Então, aí eu vou olhar, vou ver qual a faixa de alunos que eu tenho, lembrando que é sempre o informativo é do censo do ano anterior, portanto, nosso ano base será o ano de 2013. Eu vou ver o número informado, me localizo na tabela para eu ter ideia do quanto que eu vou receber. Reforçando, as escolas recebem uma parcela única por ano. O plano é bienal. O PRC, ele vale por 2 anos. Vai valer para 2014 e 2015. O repasse, ele é anual. Então, se você recebe 40 mil esse ano, você vai receber 40 mil em 2014 e mais 40 mil em 2015, tá? Bom, então, essa é uma situação. A próxima é a tabela 2. Vamos lá para a tabela 2. Quem vai usar essa tabela? Quem está no ensino médio integral e tem uma jornada de 7 horas diária. E aí, na sequência, nós temos a tabela 2 com valores diferenciados. Tá? Isso está no documento orientador, vocês podem consultar de uma forma mais tranquila. Aí, uma dúvida que surgiu, nós recebemos por e-mail e na própria orientação técnica, foi uma demanda. A minha escola é período integral durante o dia e ela tem o ensino médio regular noturno. Como eu preencho o meu campo lá no diagnóstico? Vocês vão informar diurno, tabela 2, que seria a tabela do integral e o número de alunos, e noturno, o número de alunos, uso da tabela 1. Então, período integral, hora que a escola funciona diurno e vespertino, eu vou usar a tabela 2, e à noite eu lanço tabela 1 para o noturno. Nós conversamos... Lembrando, isso a Márcia está bem lembrando, que o EJA não entra na nossa conta. Entra alunos regularmente matriculados do 1º ao 3º médio. Tudo bem, pessoal? Eu vou passar a palavra para Márcia, desculpa, e eu gostaria que vocês, assim, ao longo da vídeo, pensem lá na escola, pensem nas pessoas que estão lá, nas condições que vocês já têm, para poder elencar os macrocampos e compor o PRC. Márcia, você fala um pouquinho agora sobre os macrocampos. Tudo bem. Então, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, é um prazer estar presente aqui com vocês na nossa videoconferência e falar dos macrocampos. Então, como bem a Fabrícia falou, o PRC ele não pertence ao diretor da escola ou ao professor ou ao coordenador da escola. Ele é fruto, né, de toda a comunidade escolar. Então, ele deve representar, deve refletir o desejo da comunidade escolar. E, para isso, né, o MEC coloca no seu documento orientador como organizar essas ações nos macrocampos. Então, nós vamos olhar um pouquinho o que é macrocampo em primeiro lugar. Vamos lá. Então, o macrocampo, ele é um campo de ação pedagógico-curricular no qual se desenvolvem as atividades interativas, integradas e integradoras dos conhecimentos e saberes, dos tempos, dos espaços e dos sujeitos envolvidos com a ação educacional. Então, vejam, isso é importante, onde nós vamos pensar que esse aporte financeiro, ele vem para viabilizar ações pedagógicas. Por isso, a Fabrícia falou
que o foco principal é o desenvolvimento do aluno. É a gente olhar para as necessidades de aprendizagem do aluno para poder elencar quais são essas ações que vão atender a essa demanda inicial, né? Bom, o que o macrocampo permite? Vamos ver na nossa próxima lâmina. Ele permite a articulação entre formas disciplinares e não disciplinares de organização do conhecimento e favorece a diversificação de arranjos curriculares. Quando a Fabrícia falou em o que nós podemos desenvolver na escola, essas ações, elas podem ser desenvolvidas por meio de oficinas, por meio de seminários, tudo isso contribui para que possamos organizar essas ações de tal forma a atender esses macrocampos. Então, nós vamos ver aí que nós temos macrocampos que são obrigatórios e macrocampos que são eletivos. Na próxima lâmina, está lá apontado, por favor. Isso. Então, os macrocampos obrigatórios. Acompanhamento pedagógico, que ontem foi bem enfatizado na webconferência pela Sandra, que não é reforço escolar, né? Nós vamos ver depois o macrocampo direitinho nas suas especificidades. Então, o acompanhamento pedagógico, a iniciação científica e pesquisa e leitura e letramento. Esses são os 3 macrocampos obrigatórios que as escolas irão, lá do seu PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, pensar para adequar a esse macrocampo as ações. Os eletivos. Os eletivos, então, são macrocampos à escolha da escola, olhando pelo seu diagnóstico, a escola ela terá que escolher, no mínimo, mais 2 macrocampos. Se quiser, ela pode escolher todos, ações que venham a contribuir em todos os macrocampos. Mas ela tem línguas estrangeiras, cultura corporal, produção e fruição das artes, comunicação, cultura digital e uso de mídias e participação estudantil. Então, vejam, a escola irá compor o seu PRC, elencando ações que venham a se integrar a esses macrocampos. Então, vamos ver um pouquinho o que cada um desses macrocampos demanda. Vamos lá para a próxima. Então, o acompanhamento pedagógico, ele propõe o fortalecimento dos componentes curriculares. Como eu falei, não é um projeto de recuperação escolar, né? Mas de acordo com os objetivos propostos no projeto político-pedagógico, na referência do diagnóstico da escola, então, esse macrocampo, ele poderá se articular com outros macrocampos e com outras disciplinas da escola. E até com outros projetos e programas que a escola tem aderido também. Que é fundamental que eles apontem esses projetos, que eles se reflitam nas ações colocadas lá no PRC. Não é? Então, a grande estratégia é conseguir articular tudo isso que acontece dentro da escola. Lembrando que são ações voltadas para o ensino médio, tá? Isso não quer dizer que a escola que tenha outros segmentos não vai fazer uso, por exemplo, de uma sala de multimídia que tenha organizado dentro da escola. Mas o foco, não é, está no ensino médio. Lá no PRC deve refletir que são ações para o ensino médio. Tá? Bom, no próximo macrocampo, nós vamos ter a iniciação científica e pesquisa. Vamos ver
A próxima lâmina, por favor. O que propõe esse macrocampo? Uma aproximação com o modo pelo qual a ciência é produzida e socializada dentro da escola, né? Com práticas que tragam sentido para aquilo que o aluno está estudando, está vendo dentro da escola. Não se refere só a disciplinas de ciências, física, química, biologia, mas a articulação desse pensamento científico. Então, como eu vou propor que o aluno vivencie determinadas experiências, como ele vai relatar essas experiências, como ele vai sistematizar os fatos, como ele vai organizar a sua pesquisa. Na próxima lâmina, nós temos ali alguns exemplos, por favor, né? Então, o aluno ele tem que estar em contato com essas questões do campo científico e que haja uma integração entre a teoria e prática, a cultura e o trabalho, a ciência e a tecnologia. Muito bem. Por que atividades eu posso desenvolver essas ações? Então, atividades por meio de projetos, de estudos e pesquisa de campo, com aprofundamento à investigação, organizando essa investigação, organizando os fatos, os fenômenos, desenvolvendo um procedimento de pesquisa científica. Nós tivemos a oportunidade de ver em uma escola todo um desenvolvimento, uma gincana que a escola produziu ao longo do ano todo, que os alunos foram pesquisando determinados assuntos, né? E no caso era dentro da história, era o período barroco, né? E ao final os alunos que venceram essa gincana puderam ir visitar Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Então, vivenciaram tudo aquilo que eles pesquisaram. Então, é uma forma da gente promover realmente o saber, né, se concretizando mesmo, se sedimentando junto ao aluno. Vamos para o próximo. Então, aí nós temos a experimentação como a metodologia central, promover essa vivência, a observação dos fatos e fenômenos, o aluno aprender a coletar e analisar dados, organizar as suas informações e refletir sobre esses resultados. Vamos para a seguinte. Isso faz uma interface com o mundo do trabalho, com as tecnologias sociais e sustentáveis, com a economia solidária e criativa, o meio ambiente, com a cultura e outras temáticas presentes aí no contexto do estudante. Então, aí é um macrocampo que propõe e dá condições de se desenvolver muitas atividades, né? E promovendo a interdisciplinaridade aí, que os professores podem se articular e promover ações e eleger ações que venham a dar esse plus, né, no conhecimento científico dos alunos. Então, esse é um macrocampo de pesquisa. Vamos agora para a leitura e letramento. Leitura e letramento também não é um macrocampo que se restringe à língua portuguesa, né? Ele também perpassa por todas as disciplinas, né? Então, ele está relacionado a todas as áreas do conhecimento e do currículo. E o que nós esperamos aí, né? Que hajam ações que venham a desenvolver as habilidades de leitura, interpretação e produção de textos nos diversos gêneros. A gente sabe que tudo isso está lá no nosso currículo.
a criação de estratégias para o desenvolvimento da leitura crítica, a organização da escrita nas formas mais complexas. Então, tudo isso promove uma ampliação das situações de uso da leitura e da escrita, traz todo aquele estudo científico para esse macrocampo também, o literário, sempre tendo em vista as expectativas dos estudantes em relação à sua trajetória de formação. Então, isso tem que ficar bem claro. Nós temos inúmeras ações, nós temos aí escolas desenvolvendo jornais, revistas, escolas que estão publicando livros, né, livros de poesias de alunos, guias turísticos, enfim, é uma infinidade de ações que até é importante que dentro da cidade as escolas troquem essas informações, né? Aí a diretoria, o supervisor promova encontros em que as escolas possam socializar essas suas ações que sempre a gente cresce com essa troca, né? Bom, o próximo macrocampo é o da línguas estrangeiras. Então, aí nós temos as habilidades que são muito próximas daquela da leitura e letramento, só que numa língua estrangeira. Então, as habilidades, o desenvolvimento linguístico, comunicativo, discursivo, então habilidades de compreensão oral, prática da comunicação oral em situações de uso da língua, interpretação, construção de sentidos na leitura, na comunicação e na prática de escrita de textos. Então, atividades super diversificadas aí e que envolvem, então, a prática dessa língua, né? O uso dessa língua, a fluência dessa língua estrangeira. Também aí, como exemplo, nós tivemos uma escola que produziu um CD com músicas cantadas em inglês. Então, o coral da escola, né? O professor de inglês mais o professor de música, aí se uniram e produziram um CD com o coral apresentando músicas em inglês. Esse CD foi distribuído na cidade, ele foi divulgado, então trouxe também uma ação de divulgação e de desenvolvimento de uma função social dessa atividade. Tá? O próximo, a cultura corporal. Então, a cultura corporal também, este é um ano muito benéfico para ações da cultura corporal. Nós temos aí a Copa do Mundo, nós temos todo um envolvimento com o cenário esportivo do país, né? As Olimpíadas que virão, agora está tendo as Olimpíadas de Inverno, né? Que a gente pode acompanhar. Então, nós temos vários eventos aí que concorrem para a gente desenvolver ações pedagógicas que desenvolvam a consciência corporal e do movimento, a compreensão da relação entre o corpo e as emoções, entre o indivíduo, o outro e o mundo, ter atitudes saudáveis e sustentáveis, né? É só a gente ver o comportamento dessas torcidas, né? Como isso prejudica, um mau comportamento prejudica ao próprio clube, prejudica ao ser humano, à sociedade, nessa sua relação social, e ampliar a compreensão do sujeito sobre si mesmo e de seu lugar no mundo. Então, aí vários eventos esportivos, de dança também, festivais de talentos, que isso se integra com a produção e fruição das artes também, tá? Que nós vamos ver em seguida. Vamos lá, no próximo, isso. Então, um macrocampo produção e fruição das artes.
ações práticas de elaboração de conhecimentos nas diversas formas de expressão artística. Na próxima, por favor. Aí, a arte, a nossa intenção não é formar artistas, mas é um ser que aprecie, que analise, que usufrua dessas situações artísticas, que tenha essa fruição, que tenha uma opinião crítica e que também produza, né? Por meio do quê? Das linguagens que a arte incorpora, que é a pintura, a dança, a música, a escultura, o cinema, teatro, ecotécnicas, contação de história, literatura, enfim, nós temos N formas de desenvolver as linguagens artísticas aí. Muitas escolas, associando com a participação estudantil, com o macrocampo da participação estudantil, implantou a rádio dentro da escola, não só com a participação estudantil, como com a cultura digital, né, e a comunicação. Então, ações que permitem essa integração e que trazem essa interdisciplinaridade de forma ativa dentro da escola, que ela realmente aconteça, né? Então, nós temos aí o próximo macrocampo, que é o da cultura digital e uso de mídias, desenvolvendo processos relacionados à educomunicação. Então, nós temos aí a criação de sistemas comunicativos abertos, dialógicos e criativos, não é? E essa moçada dá um banho de tecnologia na gente, né? Condições de sistemas comunicativos aí, de acesso às diferentes mídias, às ferramentas, instrumentos, informações, o desenvolvimento e ampliação da cultura digital e suas múltiplas modalidades de comunicação. Então, muitas atividades, como eu já falei aí, a rádio escolar, o jornal, revistas, história em quadrinhos, exposições de fotos, o trabalho com vídeos, os alunos fazendo vídeos. Há escolas que montaram o seu estúdio e os professores estão fazendo videoaulas, e essas videoaulas, elas estão servindo como reforço para os alunos. Então, tudo isso vem a contribuir, não é, para que a escola opte, dá possibilidades para a escola optar por aquilo que o seu diagnóstico está apontando como demanda emergente. Tá? E o último macrocampo, não menos importante, que é o da participação estudantil. Esse é um macrocampo estratégico, porque se nós não tivermos os meninos conosco, é onde eles têm voz, né? Eles podem dizer aquilo que eles querem. Então, nós temos aí ações de incentivo à participação. Nós tivemos... que cidade que foi, Fabrícia, do seminário? São Carlos. Em São Carlos, eles promoveram 2 eventos, um em cada semestre, de unir os grêmios das escolas num evento na prefeitura. E lá, esses grêmios apresentaram as suas propostas, apresentaram as suas ações. Então, muitos grêmios promoveram festivais dentro da escola e os alunos foram se apresentar. Então, eventos assim maravilhosos que dão voz para o aluno, né? Porque nós costumamos dizer muito o que eles devem fazer, mas nós também temos que ouvir o que eles fazem, né? Então, a participação estudantil é um macrocampo estratégico para nós. Tá? Então, em termos de macrocampo, fechamos. Era isso. Bom, pessoal, dá para a gente perceber, eu espero que vocês... É tudo novo, né? Vocês são
é tudo novo para vocês, mas dá para a gente ir entendendo um pouquinho como que há todo um envolvimento na composição e na seleção do que se vai pensar em termos de projeto de redesenho curricular. Então, isso é muito importante. Ações contínuas, né? Quando a Márcia estava falando lá das possibilidades dos macrocampos, vocês pensarem aí nas reais necessidades de vocês. E aí nós costumamos falar assim, limpar um pouquinho, né? O que é desejo e o que é necessidade. Desejar, a gente deseja muita coisa e sempre, mas a necessidade ela é iminente, ela é para agora. E é importante esse envolvimento de todos. Quando a Márcia fala da participação estudantil, ela é de suma importância, é um macrocampo que a gente precisa enxergar o aluno lá. Porque quando eu vejo, a gente vai analisar os planos aqui, eu vejo pasta Z, pasta L, pasta com elástico, grampeador, clips, eu falo, esse plano é só administrativo. Eu preciso enxergar o meu aluno dentro do plano, eu preciso enxergar o meu professor dentro desse plano, eu preciso ver que as melhorias de infra é para oportunizar que essas ações aconteçam, tá? Então, eu vou fazer algumas considerações agora, que está na próxima lâmina, muito importante. A começar pela avaliação, como é que eu faço essa avaliação? Como é que eu considero as avaliações, tanto as externas, quanto as internas e os indicadores educacionais na hora de pensar no meu PRC? A gente tem que entender a natureza dos resultados. São números, são frios, né? Mas eles são indicadores. Então, assim, o quanto que eu consigo me balizar com esses números? Eu preciso analisar as funções das diferentes modalidades da avaliação externa e os respectivos indicadores educacionais. E para que isso? Para que eu consiga relacionar o desempenho do aluno a uma gestão pedagógica factível para aquele universo de alunos, para aqueles jovens que ali estão. Então, nós temos na nossa rede a avaliação de aprendizagem em processo. E é importante que eu faça uma leitura desses números, faça uma leitura dos resultados dessas avaliações, que para nós elas são tão caras e assim, importantes, caras no sentido de importantes mesmo, porque elas analisam o nosso aluno em dois momentos, né? Hoje nós temos a avaliação em processo acontecendo em fevereiro e um outro momento em agosto. Então, mais fiel do que esses resultados dentro da minha escola, onde eu, enquanto gestor, posso redimensionar o meu projeto, o meu plano educacional, as minhas propostas. Então, olhem para esses dados, se enxerguem como vocês estão frente a si mesmos, frente à sua diretoria, frente ao seu estado e quais as ações que vocês acreditam que selecionadas ou contempladas vão ajudá-los a avançar. Nós falamos isso num outro momento, é o seguinte, todo mundo tem que avançar. Nós, enquanto secretaria, a diretoria, as escolas, a nossa busca realmente é por um aprimoramento. As escolas têm metas com ou sem o ProMI. Todo ano, cada um de vocês tem uma meta para ser atingida. O que a gente entende é que o PRC, que o ProMI venha facilitar. É uma ferramenta a mais na busca de atingir essa meta. Tá? Bom, o que nós não podemos deixar de considerar na elaboração do PRC? Primeiro, a sua elaboração deve contar com a colaboração de toda a equipe escolar. E quando eu falo toda a equipe escolar, são gestores, professores, aluno, equipe escolar de uma forma geral e a comunidade. Tá? Bom, o que mais que eu preciso considerar? Toda e qualquer ação prevista deve ter um nexo pedagógico e guardar uma relação de pertinência com o item solicitado.
Então, pessoal, é fundamental. Eu não quero uma geladeira porque é uma geladeira. Eu preciso de uma geladeira porque essa geladeira vai compor uma ação. Ela está dentro do meu projeto no macrocampo de iniciação científica, onde eu vou desenvolver a minha cozinha experimental. Quer dizer, ela tem que ter um nexo pedagógico. Eu posso ter a geladeira? Eu posso. Mas é fundamental que eu pense qual o melhor macrocampo para eu colocar essa geladeira e qual é a melhor ação que eu vou prever que essa geladeira esteja elencada. Tudo bem? Isso é importantíssimo, porque senão a gente começa a ver berimbau em iniciação científica, assento sanitário em leitura e letramento. A gente começa a ver umas aberrações que não é que eu não posso ter o assento ou que eu não possa ter o berimbau. Eu posso. Mas eu tenho que ter esses itens com uma intimidade muito grande com a ação que eu estou desenvolvendo. E outra coisa que é importante, pessoal, vocês não se esqueçam que vocês vão estar preenchendo um diagnóstico. E nesse diagnóstico, vocês vão estar colocando lá que vocês têm 8 banheiros. Aí, quando a gente olha o plano, vocês estão pedindo 50 assentos sanitários. Mas para 8 banheiros, você me aponta 8 e pede 50? Aí a justificativa é, eu vou guardar. Não é para guardar, é para usar. Tudo que vocês colocarem no plano é para ser consumido, é para ser executado. Então, façam planos factíveis, planos reais, tá? Bom, o que mais que a gente tem que ter? Então, toda ação prevista deve ter um nexo pedagógico. O que mais? Só entram no PRC as ações que precisam do aporte financeiro para ser executada. As ações devem ser pensadas para serem desenvolvidas ao longo de 2 anos inicialmente, visto que o PRC é bienal. Nós vamos pensar nos itens que serão adquiridos como necessários e não apenas desejáveis. É fundamental que partamos do diagnóstico da escola. O PRC é personalíssimo, ele é da escola. A escola tem total autonomia para elaborar, executar e validar o seu projeto, respeitando, é claro, as normas vigentes. E aí, pessoal, eu vou falar aqui, ó, e vai ficar gravado. O PRC, ele é personalíssimo. Eu não empresto para minha coordenadora que ficou desesperada e deixou para o último dia copiar. Eu não vou emprestar, eu não empresto, eu não delego, eu não cedo meu PRC para ninguém. Ele é da escola. É muito chato você perceber que tem escolas que estão desenvolvendo o mesmo projeto, os mesmos livros, tem a mesma demanda. Não dá, pessoal. Então, vocês vão ter um tempo, até 20 de março, para a postagem desse plano. E a gente vai estar divulgando aí em boletim CEGEB, tudo bonitinho para vocês. Mas a tarefa é discutir com a equipe. Cada escola tem um plano, ele é personalíssimo da escola. O que mais que a gente precisa considerar? Vamos lá. O PRC, ele é aprovado pela secretaria, mas até ele ser aprovado para a secretaria, ele pode voltar para vocês muitas vezes. Nós escutamos ontem na web que eles serão muito mais criteriosos na validação desse plano. Então, quando eu pensar na ação, eu tenho que ir lá pensar no nexo pedagógico e na pertinência dos itens. Quando a secretaria aprova, a gente encaminha para o MEC. O MEC vai ter que dar o segundo aval. Depois que o MEC valida, vai para o FNDE. E só aí, então, o FNDE libera o recurso que vai para a escola. Vejam por quantas mãos que o plano de vocês vai passar. Por isso que ele deve ser muito bem pensado. Depois vocês ligam aqui e falam assim, eu posso mudar um item? Eu posso fazer tal alteração? Não, gente, quando o plano é validado, ele é validado pelo aquilo que vocês postaram.
pelo aquilo que a Secretaria aprovou, que o MEC aprovou, que o FNDE aprovou. Então, é importante que vocês saibam, tenham plena consciência que aquilo lá é o que é para ser executado. Tudo bem? Vamos ver o que mais que tem lá para a gente falar. Lá na nossa lâmina que estava. Então, o projeto curricular, eu vou pedir para voltar um pouquinho na 47. Joia, obrigada. Então, o PRC é aprovado pela Secretaria, pelo MEC e pela FNDE e não poderá ser alterado futuramente. Portanto, as ações devem ser bem pensadas e articuladas para sua execução em 2 anos. Uma coisa importante, a mudança da equipe de trabalho não interfere no processo e fluxo do trabalho. Não é, tem esse time, mudou o gestor, mudou o coordenador, mudou a equipe, não quero mais brincar disso, eu estou fora. Não, gente, não está fora, é uma adesão, é compromisso, foi lavrado em ata e a gente vai dar continuidade, tá? Vamos para a próxima. Os projetos curriculares que a escola desenvolve, eles devem ser contemplados nos PRCs, tá? É muito importante que a escola registre esse processo. Nós vimos um vídeo aqui, né, do município de Serrana, que eles tinham fotos, gravaram vídeos, né, montaram essa apresentação aqui, mas é importante que vocês tenham várias maneiras de registrar isso. Atas, memórias, entrevistas, vídeos, relatos, publicações, edições, quer dizer, muita coisa. Foto, pessoal, um cuidado que eu peço que vocês tenham. Ponham legendas, porque não adianta você me fotografou uma árvore, mas tudo bem, é uma árvore, é linda, é bonita, mas e aí? Né? Em que contexto que essa árvore ela foi fotografada? Por quê? Outra coisa importante é o cumprimento rigoroso dos prazos. O programa, o ProMI, ele é da esfera federal, né? Quem faz a gerência macro desse programa é o MEC, através da Secretaria de Educação Básica, a SEB. E nós aqui somos parceiros do MEC. Então, nós temos a nossa atuação enquanto secretaria. Só que prazos, sistema PDDE interativo, é tudo com o MEC. Então, se a gente fala uma data, pessoal, é aquela data. Nós falamos impreterivelmente, é impreterivelmente. Enquanto está aqui na esfera da secretaria, ainda nós temos alguma autonomia. Mas quando a gente recebe uma informação do MEC, o sistema fechará tal dia, eles vão fechar e eles não vão abrir. E nós não temos como mexer nisso, tá? Muito importante vocês saberem que o ProMI, ele só fecha o plano de ação global, por exemplo, agora em 2014, quando as 1.223 até o momento entregarem o seu PRC. Enquanto eu tiver uma escola pendente, o Estado de São Paulo não consegue fechar o plano. Então, vocês escolas aí, atentem ao prazo. Não deixem para o último dia. O ano passado, eu consegui fazer uma fábrica de peruca aqui, porque todo mundo ligava, eu estou arrancando os meus cabelos. Eu estou arrancando meus cabelos. Não arranque, não arranque. A gente está falando hoje, dia 12 de fevereiro. Vocês terão até o dia 20 de março. É tempo, pessoal. Eu sei que tem um carnaval aí no meio, mas é tempo para vocês estarem pensando. Não arranquem os cabelos, porque eu não preciso mais de cabelo aqui, tá bom? Bom, e aí, na próxima lâmina, nós vamos ver o seguinte. Onde será postado o projeto de redesenho curricular? E aí eu vou passar agora, voltando um pouquinho, que eu que avancei aqui na fala da Magda, a Magda que vai fazer toda essa explicação para a gente, tá bom? Magda, vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todos, né? Nós vamos fazer uma visita pelo sistema, né, PDDE interativo, para que vocês conheçam todos os passos para a digitação do PRC. Então, vamos lá na primeira lâmina. Onde será postado o projeto de redesenho curricular? É no sistema PDDE interativo, né? Mas, para que vocês consigam acessar o sistema PDDE interativo, é necessário que vocês
entrem no site http://, né? pdeinterativo.mec.gov.br. Lá vocês irão informar o CPF do responsável pela digitação do PRC. No caso, preferencialmente, tem que ser o diretor da escola. Informando o CPF, vocês vão solicitar um cadastro. Solicitando um cadastro, vocês irão enviar para nós, aqui da secretaria, no meu e-mail ou no e-mail da Renata, os dados do diretor. O meu e-mail é magda.oliveira@edunet.sp.gov.br e o da Renata, renata.libardi@edunet.sp.gov.br, com os dados de quem foi cadastrado no sistema, no caso o diretor, preferencialmente, né? Vai mandar com o nome da diretoria, o CIE da escola, o nome dessa escola, o nome completo do diretor, o CPF, o RG e o e-mail pessoal do responsável, né, que é o diretor. Então, vocês enviarão para nós esses dados e nós vamos disponibilizar uma senha para o responsável no e-mail que foi cadastrado, certo? Aí, a próxima tela. Aí vocês vão entrar, tá um pouco ruim, né, assim, a imagem, porque ela tá pequena, porque é um print das páginas do sistema. Vocês irão entrar ali com o CPF e a senha, certo? Entra no sistema, vai aparecer a primeira página, que é o nome da escola, os dados da escola e os passos que devem ser realizados para o diagnóstico. Primeiro passo. Volta um pouquinho a tela, por favor. Lá na primeira linha tem lá a principal, que é os dados da escola. Vocês percebam que tem ali um progresso de preenchimento do diagnóstico. Aí tem a identificação da escola. Nessa identificação tem todos os dados da escola. Pode ir para a próxima página. Tem todos os dados da escola, que primeiro ali, na apresentação, tem os dados do diretor da escola, os dados da escola e uma galeria de fotos. Vocês irão, primeiro, fazer a digitação dos dados do diretor. Quando for para a próxima tela, os dados do diretor já vêm com a senha, né? Então, a hora que vocês abrirem o sistema, já vai estar lá os dados do diretor, o CPF, o e-mail dele e o telefone. Aí, nessa mesma tela, tem uma aba ali que é da escola. Esta aba vem com todos os dados da escola. Próxima tela. Com todos os dados da escola. Quantas classes tem, quantos alunos. Aí vai começar realmente o processo de digitação do diagnóstico. Aí vai colocar lá a jornada, se é de 5 horas, se é de 7 horas. Então vai ver as escolas regulares 5 horas, as escolas de ensino integral 7 horas. Se é diurno, se é noturno, se tem rede elétrica. Então vai digitando a partir daí o diagnóstico da escola. Nós não temos a próxima tela, que é a da galeria de fotos. É necessário incluir uma foto na galeria de fotos para que o sistema vá para frente. Se não colocar, ele fica parado ali, esperando que seja incluído uma foto para abastecer o sistema. A próxima tela é os primeiros passos. Nos primeiros passos, nós temos ali uma explicação do que é esses primeiros passos, uma orientação para que se forme um grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho já tem ali o nome do diretor e terá que ser incluído novos integrantes desse grupo. Então, pelo menos tem que ser integrado mais uma pessoa, que pode ser o coordenador ou o vice-diretor ou até mesmo os professores.
Embaixo tem ali arquivo, selecionar arquivo. O que vai ser incluído nesse arquivo? Uma cópia da ata do conselho onde foi feita a adesão do PROEMI, certo? Aí tem novos passos, são 3 passos. O primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo. Nós não temos a tela do segundo e o terceiro passo. Mas no segundo passo vocês vão conhecer o coordenador da equipe, né, da escola. Vocês vão incluir esse coordenador. E no terceiro passo, conhecer o comitê gestor do estado, certo? Próxima tela. Preenchido aí, vocês vão começar a preencher agora o diagnóstico da escola. Esse diagnóstico, ele vem contemplado com 6 dimensões, não 7. 6 dimensões. E depois a síntese do diagnóstico, no caso, que é o 7. Então, passará por essas 6 dimensões, preenchendo todas as dimensões. Vamos lá para frente para a gente ver como está estabelecida essas dimensões. Ela vem com 3 eixos. O eixo de resultados, ela trabalha a dimensão 1, que é indicadores e taxas, que tem dados sobre IDESP, a taxa de rendimento e a Prova Brasil. A dimensão 2, que é de distorção e aproveitamento de matrícula, tem a distorção idade série, o aproveitamento escolar e a área de conhecimento, que tudo vocês irão preencher esses dados. No eixo 2, é intervenção direta, que vai trabalhar a dimensão 3, ensino e aprendizagem, planejamento pedagógico e tempo de aprendizagem. Então, isso tudo com questões a serem preenchidas por vocês. Na dimensão 4 é a gestão, a direção, os processos administrativos que a escola trabalha e a parte financeira. E na dimensão, no eixo 3, intervenção parcial ou indireta, trabalha a dimensão 5, que é a comunidade escolar, fala sobre os estudantes, os docentes, os demais profissionais da escola, pais e comunidades. E na dimensão 6, a infraestrutura, que vocês estarão informando dados sobre a instalação e equipamentos, né? Próxima tela. Na próxima tela, depois que vocês preencher todo o diagnóstico, pode voltar para mim, que vocês preencherem todo o diagnóstico, sempre, em cada tela, vocês têm lá no final o que deseja fazer. Se vocês pretendem salvar e sair do sistema, se pretendem salvar e continuar no sistema, ou se vai para a próxima página ou para a página anterior. Enquanto vocês não salvarem o sistema, ele não prossegue, certo? Toda vez que for fazer uma dimensão, vocês terão que salvar as informações que vocês colocarem lá. A próxima tela. Aí, não, anterior mesmo, anterior. Aí sai a síntese do diagnóstico. Depois que vocês informarem todas as dimensões, todas as questões lá no sistema, vai sair uma síntese do diagnóstico, que é a síntese das dimensões. Aí, nessa síntese, percebam que está em vermelho ali, se não preencheu alguma coisa nas dimensões, vai pedir para que volte nas dimensões e preencha todo o que está faltando. No final do diagnóstico, vai perguntar o seguinte: se o diretor concorda ou não com o diagnóstico. Se ele concorda, ele diz que sim e prossegue no sistema. Se ele não concorda, ele vai dizer que não e volta na dimensão em que achar necessário fazer mudanças. E um lembrete para vocês: imprimir a síntese do diagnóstico. Essa síntese vai ser muito importante para que vocês possam elaborar as ações para o PRC. Percebam na próxima tela que abriu mais uma aba lá em cima, depois do diagnóstico, a aba de plano geral.
Vocês já têm ali 100% do diagnóstico preenchido. À medida que vai preenchendo, vai enchendo aquela barrinha, né? E com 100% do diagnóstico preenchido, abre a aba Plano Geral. Ali tem algumas orientações sobre o Plano Geral e vocês irão para a próxima aba, que é o PROMI. Indo para o PROMI, vocês irão entrar na hora, no momento do preenchimento do PRC. Próxima tela. Aí tem algumas orientações, certo? Vocês irão para a aba PRC. Próxima tela. No PRC, ele aparece os dados da escola. Percebam ali nos recursos EMI, já aparecem os recursos que a escola vai receber. A primeira parcela e a segunda parcela. Como já disse a Fabrícia, né? A primeira, o plano é para 2 anos, mas as parcelas são anuais. Então, vocês receberão, primeira parcela, o valor de acordo com a tabela e a segunda parcela também. Então, ali, à medida que vai preenchendo o PRC, essas parcelas vão... o valor vai reduzindo até zerar à medida que é preenchido o PRC. Já entra em capital e custeio. Isso, já entra o capital e custeio. Cada vez que vocês incluem um item, ele aparece se é capital ou se é custeio. Lembrando que é 70% de custeio. 70% de custeio e 30% de capital. Certo? Já vem naquela informação que vocês têm lá. Nesta tela, na próxima tela, vocês terão ali as informações sobre o PRC, as orientações de como digitar o PRC. Aí vocês têm em azul todos os macrocampos elencados ali. O acompanhamento pedagógico, os 3 obrigatórios e depois os eletivos que vocês vão escolher quais serão, né? No mínimo 2. Clicando em acompanhamento pedagógico, vai aparecer o momento que vocês vão agora digitar as ações no PRC. Então, tem lá ações e a área de conhecimento em que essa ação vai ser trabalhada, se é em língua portuguesa, se é em linguagens e códigos, se é linguagens, ciência da natureza, se é matemática, certo? Vocês preencherão, né, as ações. Cada ação pode ser preenchida mais de uma ação no macrocampo, não precisa ser somente uma ação para cada macrocampo, e sim várias ações. E vão elencar os itens financiáveis lá na apresentação de itens ali. Vocês têm a próxima tela, por favor, ali. Isso, apresentação de itens desta ação. Vocês vão digitar os itens necessários e aparecerão nesta apresentação, se é capital, se é custeio, se é da parcela 1 ou da parcela 2. No momento da digitação desta ação, quando vocês forem elencar os itens financiáveis, vocês poderão já escolher se é da parcela 1 ou se é da parcela 2. Eu vou fazer esta ação em 2014. Tudo bem, eu vou escolher os itens para 2014. Então, parcela 1. Se eu for escolher itens para 2015, eu vou colocar como parcela 2. É muito importante que vocês, depois da digitação de todo o PRC, de todos os macrocampos necessários, imprimam esse relatório de itens, que está embaixo no rodapé da página. Então, tem o relatório de itens, vocês vão imprimir esse relatório de itens e vão sempre iluminar. Parcela 1 e parcela 2 é para 2015. Então, eu vou iluminar todos os itens da parcela 1 no momento que eu for gastar, né, o recurso. Eu preciso saber o que eu vou fazer nesse momento. Eu vou
elencar pelo menos primeiro a parcela 1, para que eu possa não correr, executar somente a parcela 1, não correr o risco de executar a parcela 2 nesse momento. Não poderá haver esse erro. No momento da compra, né, dos itens, tem que estar tudo muito claro, para que eu não tenha problemas de comprar antecipadamente aquilo que é para 2015, o que isso gera um problema na hora da prestação de contas. Magda, temos mais alguma coisa importante? Não, do sistema é isso. E as dúvidas que vierem a gente vai resolver no segundo bloco. Isso. Pessoal, é importante, muito importante que vocês, quando pensarem em itens, tá? Nesse momento, quando vocês vão lançar essa pesquisa, lançar esses itens que a Magda falou, né? Eu quero notebook, eu vou comprar papel, eu vou fazer uma excursão. Neste momento da elaboração do PRC, vocês estão fazendo uma estimativa de preço, tá? Então, quando vocês forem lançar, eu quero uma televisão de 32 polegadas. Hoje no mercado custa R$1.000, vamos supor. Hoje. Porque eu sei que é 1.000. Eu fiz uma pesquisa aí lá no site e vi que a média é de R$1.000, tá? Eu quero 3 televisores, eu vou lançar lá 3 televisores, 3.000. Isso é uma estimativa de preço. Nesse momento da elaboração do PRC, eu não vou fazer pesquisa, 3 orçamentos, nada disso. Agora é uma estimativa. E depois a Helena, na hora de falar das contas, ela vai estar falando como que a gente lida com essa diferença de preço. Não é mais 1.000, 1.200, ou caiu, hoje é 890, tem um saldo. Aí a gente vai deixar com a Helena, que tem a expertise para tratar disso. Bom, eu voo pedir para vocês agora, a gente vai dar uma paradinha de 10 minutos, para a gente aqui vamos pôr aí, são 10h42, mas a gente vai falar que são 10h45, às 10h55 nós retomamos, tá bom? Então, tomar um café, já já a gente volta.